Olá, boa noite. Comissão de Anistia concede a indígenas primeira reparação coletiva da história. General Mauro César Lorena Cid usou a estrutura de agência do governo para ir a acampamento golpista em Brasília em 2022. E você vai ver também. Na inauguração do primeiro curso de graduação do INPA no Rio de Janeiro, Eduardo Paes lê discurso com ajuda de inteligência artificial e Lula fala sobre negacionismo e fake news. Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, de mentira, de ódio, de fake news como a gente vive hoje. Justiça nega a prisão de empresário dono do Porsche que matou o motorista de aplicativo em São Paulo. No Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, uma reportagem mostra como o diagnóstico precoce pode contribuir para a melhora da qualidade de vida. O micro-ônibus desgovernado que atingiu 34 pessoas que participavam de uma procissão em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, passou por perícia hoje. O acidente matou 5 pessoas no domingo de Páscoa. Segundo o Instituto de Criminalística, os exames realizados no veículo têm foco no sistema de frenagem. Os laudos devem seguir para a Polícia Civil do Estado. O motorista do veículo prestou depoimento na delegacia do município e segue em liberdade. O veículo tem 10 anos de uso, mas segundo a prefeitura da cidade, estava em situação regular. 12 pessoas permanecem internadas, uma delas em estado grave. Em Cuiabá, Mato Grosso, câmeras de segurança registraram o momento em que um caminhão desgovernado derruba o portão de um prédio. O veículo que estava desengatado desce a rua de ré e bate no edifício. Por pouco, um carro que passava pela rua não é atingido pelo caminhão. Moradores foram retirados às pressas do prédio, que não teve a estrutura prejudicada. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo anunciou o fim da Operação Verão no litoral paulista. A ação da Polícia Civil e Militar durou 4 meses e terminou com 56 mortes de suspeitos em confrontos com a polícia. A Operação Verão começou na Baixada Santista em dezembro do ano passado, mas com a morte do PM da Rota, Samuel Wesley Cosmo, em fevereiro, o Estado iniciou uma nova fase, com um reforço no efetivo policial na região. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, na Operação Verão, 1.025 suspeitos foram presos, sendo que 438 deles eram procurados pela Justiça. 47 menores foram apreendidos. A operação tirou de circulação mais de 2,5 toneladas de drogas e 119 armas de fogo ilegais. O trabalho resultou na redução dos roubos em 25,8% nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá no primeiro bimestre de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo com o fim da operação, a Secretaria de Segurança Pública vai manter na Baixada Santista 341 policiais, mas existe a previsão de reforço com a formação de novos agentes. Para o secretário Guilherme Derrite, a Operação Verão foi um sucesso. Que a estratégia deu certo e que o combate ao crime organizado é uma realidade no estado de São Paulo. Deixou de ser um desejo, em especial no litoral, e passou a ser uma realidade. A Operação Verão, ela chega ao fim com um saldo extremamente positivo, um marco no combate ao crime organizado do estado de São Paulo. Uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que mais da metade da população brasileira se sente insegura para caminhar nas ruas à noite no país. Você sente medo de sair na rua à noite? Tenho sim. Acho que essa região aqui ela é muito populosa e é uma região que a gente vê muito assalto mesmo. Se for para mim sair para caminhar sozinha num lugar assim deserto, eu tenho receio, sim. Medo de assalto, de ser agredida e medo de ser estuprada. Essa é a realidade de 65% dos brasileiros. Uma pesquisa do Instituto Datafolha revela que a sensação de insegurança aumentou 5% em relação ao ano passado. O estudo mostra que 71% das mulheres se sentem mais inseguras à noite do que os homens. Eles são 60%. Esse medo é ligeiramente maior na população negra, 69%. Entre brancos e pardos, a insegurança atinge 64%.
Entre as regiões do Brasil, o Sudeste aparece em primeiro lugar, onde há maior sensação de insegurança noturna, com 69%, seguido pelas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte e Sul. O levantamento ouviu 2.000 pessoas com idade superior a 16 anos. Para mim, enquanto mulher, é muito além de um mero assalto, né, um furto. A gente tem medo de realmente acontecer alguma questão de violência mesmo, né? Porque a gente tem medo o tempo todo. Eu não acho que seja um medo só de sair na rua de noite. O preconceito ele é 24 horas, então não importa o lugar que você entra ou aonde você vá. A pesquisa levou em conta 2 perguntas sobre a percepção de violência aos entrevistados. Como eles se sentem ao sair para caminhar pelas ruas da cidade e do bairro. Segundo o levantamento, a sensação de insegurança aumentou nas 2 situações. Aqui em São Paulo, o principal receio da população é de ter o celular roubado. E a gente sempre tem que andar com o celular, né? Hoje em dia praticamente é uma obrigação você andar com o celular. Então a gente já fica inseguro por isso, né? O Gessé já teve o aparelho roubado 2 vezes durante a noite. Na última delas, ele foi assaltado por 2 bandidos quando saía da academia. O que estava na moto, pilotando a moto, colocou a arma de fogo na minha cabeça e falou: isso é um assalto e você vai ter que passar tudo. Ou você passa ou a gente te mata aqui agora. Para este pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a pesquisa revela que é preciso investir nas instituições de segurança. O Estado precisava, no Brasil inteiro, na verdade, investir mais na Polícia Civil, que é a encarregada da investigação. Porque as polícias civis do Brasil estão sendo deixadas de lado, em boa parte dos estados, há muito tempo. Então, praticamente a investigação acontece em um ou outro caso. Ao menos 3 caminhonetes foram furtadas no estacionamento do Centro Empresarial do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo. Nas imagens, é possível ver os criminosos encapuzados saindo com os carros pela cancela. Um deles não consegue a liberação e avança mesmo assim, veja só. Foi para cima. A polícia ainda não identificou os criminosos. Bandidos fizeram um arrastão em uma das avenidas mais movimentadas do Morumbi, num bairro nobre da zona sul de São Paulo. Um homem foi preso. O arrastão aconteceu por volta das 8 da manhã, horário de grande movimento na Avenida Giovanni Gronchi. De acordo com testemunhas, 2 homens em uma moto roubaram ao menos 4 pessoas. Os criminosos ainda tentaram assaltar um policial civil à Paisana, que reagiu. Um dos suspeitos, de 19 anos, foi baleado na perna e levado para o hospital. Ele estava com uma aliança de uma das vítimas. O outro bandido, que pilotava a moto, conseguiu fugir. Quase 30 mil veículos foram blindados no ano passado, um recorde, segundo a Associação Brasileira de Blindagem. Rubens está blindando o 4º carro. A busca pelo serviço começou há cerca de 10 anos, depois que a esposa sofreu uma tentativa de assalto no centro de São Paulo. Minha profissão, eu acabo muito indo para o centro de São Paulo, então quando você está com um carro sem blindagem, você se sente pelado. A blindagem por causa dos assaltos não é uma exclusividade de São Paulo. No Rio de Janeiro, uma mulher escapou 2 vezes de ser assaltada, graças à blindagem de seu carro. A última tentativa foi no mês passado. O bandido desce da moto e bate com a arma no vidro. E ao perceber que não teria sucesso, vai embora. Em janeiro de 2022, a mesma cena. 2 homens descem do carro e tentam abordá-la, também sem sucesso. De acordo com a Abrablin, quase 30 mil veículos foram blindados no Brasil no ano passado, 13% a mais que em 2022. Desde 2020, foram mais de 75 mil veículos blindados. Atualmente, cerca de 340 mil veículos no Brasil contam com a proteção. O fato que mais provoca esse crescimento é a violência urbana. Se a gente esquecer um pouquinho o assunto blindagem e focar no que está acontecendo nas ruas, você percebe que todo ano isso tende a crescer. Essa empresa de blindagem já percebeu aumento na procura pelo serviço. A gente vem ano a ano crescendo como mercado de blindagem, mas realmente ano passado a gente teve um crescimento maior. A gente assinalou aí mais de 20% no ano, né, de 22 para 23. A expectativa é que esse ano a gente bata mais recordes de número de blindagens no Brasil. O primeiro passo para blindar um carro é pedir autorização para o Exército. Com a liberação em mãos, o veículo vem para a linha de montagem,
onde os materiais são instalados. São cerca de 30 a 40 dias para que o carro fique pronto. Um processo que custa em média R$ 75 mil e exige diversos cuidados do dono do veículo. Cai dramaticamente a partir do 3º ano a avaliação do veículo, porque normalmente acontece, começa a se deteriorar toda a parte mecânica. O Brasil é o segundo país da América Latina com mais vítimas de golpes cometidos pela internet, atrás apenas do México. Somente em Minas Gerais já foram registrados 15 mil casos este ano. Este boletim de ocorrência de um golpe de quase R$6 mil foi registrado há mais de um ano em Belo Horizonte. O suspeito ainda não foi identificado. A vítima achou que estava conversando com um amigo numa rede social quando recebeu uma proposta de investimento com 100% de lucro. Após a primeira transferência de R$1.000, o criminoso pediu mais. Faz o seguinte, deposita mais 2 mil, que em vez de você ganhar os 2 mil, você ganha 4 mil. E vai ficar fácil para mim, vai ficar fácil para você. Eu peguei e depositei mais 1.000. O prejuízo aumentou depois que a vítima compartilhou dados pessoais e clicou em um link enviado pelos golpistas. Eles conseguiram fazer o Pix para outras pessoas, que eram pessoas deles, né? Aí ele pegou e falou comigo, olha, você acaba de cair num golpe. Todo dia sai um bobo de casa e dessa vez você foi o sorteado. Segundo a Polícia Civil, cerca de 15 mil crimes cibernéticos já foram registrados neste ano aqui em Minas Gerais. Quase metade dos casos é de estelionato digital. A fraude ocorre através de redes sociais, e-mails ou contatos telefônicos. Belo Horizonte lidera a estatística com o maior número de ocorrências, mais de 2.200 nos 2 primeiros meses do ano. Mensagens com vantagens duvidosas, links falsos e pedidos de informações pessoais, especialmente de fontes desconhecidas, são as armadilhas mais usadas pelos criminosos. É difícil a gente colocar a culpa na vítima, né, nesse caso, mas infelizmente nessa modalidade, de fato, as vítimas são as que passam as informações que são necessárias pela pessoa que está praticando o crime, conseguir aqueles dados para praticar esse delito. Em 2021, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que incluiu o estelionato digital como crime no Código Penal brasileiro. A pena varia de 4 a 8 anos de prisão. Infelizmente, dependendo de valores ou dependendo da forma como o crime foi praticado, ao final das contas é um pouco difícil de identificar o sujeito que praticou. Nunca responda a uma mensagem ou uma ligação que receba, porque realmente, na maioria das vezes, isso é fraude e é uma prática delitiva. Uma ferramenta da empresa Meta que ajuda na busca por crianças desaparecidas nos Estados Unidos e em outros 12 países tem contribuído para resgate de desaparecidos também aqui no Brasil. A foto, descrição e o nome de Ítalo Tales Augusto, um bebê sequestrado com 2 meses de idade em Fortaleza, é um exemplo do Alerta Amber, uma ferramenta tecnológica que foi fundamental para a divulgação e resgate da criança. Familiares e conhecidos da sequestradora verificaram a foto, reconheceram aquela criança como sendo a criança que tinha aparecido no convívio de determinada pessoa e informaram a polícia. Outros 5 alertas foram emitidos em Fortaleza. Além da capital do Ceará, o protocolo Amber pode ser acionado pela polícia no Distrito Federal e em Minas Gerais, permitindo que os dados dos desaparecidos circulem no Instagram e no Facebook em um raio de 160 quilômetros do local do sumiço. Logo, logo, os outros estados estarão implementados e vamos tentar, na medida do possível, que até o final do ano todo o país já esteja contemplado com a tecnologia Amber. De acordo com um levantamento mais recente divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 200 mil pessoas desapareceram entre 2019 e 2021 no Brasil. São aproximadamente 180 desaparecidos por dia. Dona Vera é uma das fundadoras da Mães da Sé, um dos maiores movimentos de busca por desaparecidos. Ela espera pela filha Fabiana, que sumiu há 31 anos, quando tinha 13 anos de idade, e recebeu com otimismo o Alerta Amber. Todas as vezes que tem uma iniciativa desse tamanho, dessa proporção, as nossas esperanças aumentam, né? Não só a minha como presidente de uma organização
mas também como mãe de desaparecido já há 31 anos, que milito nessa causa também há 31 anos, a gente fica esperançosa que seja uma política pública contínua, né? Quem receber um alerta nas redes sociais pode avisar a polícia e acabar com um luto que parece não ter fim. Se você recebeu o alerta Amber, se você vê aquela criança, preste atenção na fotografia, tente refletir se você viu aquela criança. A única coisa que eu peço é só uma resposta, você entendeu? Seja ela qual for, porque a gente que é mãe de desaparecido, principalmente assim de muitos e muitos anos, a gente vive num luto, né? Hoje é o Dia Mundial do Autismo e um alerta para a importância do diagnóstico precoce ajuda e muito quem tem o transtorno. Milene recebeu o diagnóstico do espectro autista tardiamente, aos 28 anos. Desde pequena, ela convive com dificuldades em realizar tarefas simples do dia a dia e sofre com uma hipersensibilidade em relação aos sons. Eu fui pesquisando mais sobre o assunto, tentando desmistificar essas coisas, esses padrões, esses tabus. E fui percebendo que eu tinha muitos pontos do autismo, assim, principalmente a estereotipia que eu tenho, que é muito movimentos repetitivos. Eu me machucava muito, ainda me machuco um pouco, né? Mas com a medicação a gente diminui bastante. E muitas crises que não tinham explicação, assim. Um diagnóstico precoce, aliado ao início rápido do tratamento, podem ser fundamentais para quem tem o transtorno do espectro autista. No autismo, nós temos umas dificuldades específicas na comunicação e da interação social e também a presença de padrões restritos e repetitivos. E isso gera uma peculiaridade na maneira como essas crianças aprendem, né? Só que existem formas e tratamentos baseados em evidência para a gente promover a aprendizagem e a autonomia dessas crianças. Então, quanto antes a gente tiver esse diagnóstico, mais autonomia e aprendizagem nós vamos ter. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 a cada 160 crianças tenha autismo. E estudos mostram que o número tem aumentado nas últimas décadas, muito provavelmente pelo aperfeiçoamento do diagnóstico. Hoje nós temos pediatras, psiquiatras, neuropediatras, neurologistas capacitados para o diagnóstico e também é fundamental os familiares e os pais conhecerem esses sinais. Políticas públicas contribuem com a conscientização da população e qualidade de vida da comunidade autista. A cartilha de orientação das nossas escolas fundamentais, do ensino fundamental, ensino médio, de como transformar o ambiente escolar, de tal forma que a criança ou adolescente autista possa desenvolver na plenitude todas as suas habilidades. Também o lançamento do selo, do adesivo veicular, que identifica aquele carro como tendo uma pessoa com autismo, fazendo com que os carros ao lado não buzinem, não pressionem, tenham um pouquinho mais de paciência. O cordão que Milene usa desde que recebeu o laudo identifica as pessoas com autismo em espaços públicos e, segundo ela, dá visibilidade e ajuda a desmistificar o distúrbio. As pessoas precisam ter contato com autistas, entender a realidade dos autistas, porque senão a gente não vai conseguir mudar o que precisa ser mudado. A gente precisa ter voz, por mais que a gente não consiga ter voz literalmente, a gente precisa gritar de alguma forma. E essa é a minha forma de gritar nos locais públicos, que eu sou autista e eu preciso de respeito. A vacina contra o HPV será aplicada em dose única em todo o país. Até então, a imunização contra a doença, que é a principal causa do câncer de colo de útero, era realizada em 2 doses. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a decisão foi tomada com base em uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Podem tomar o imunizante meninos e meninas de 9 a 14 anos, vítimas de abuso sexual de 15 a 45 anos que não tenham tomado a vacina, pessoas com HIV, pacientes oncológicos de 9 a 45 anos, quem é transplantado ou então recebeu medula óssea. Os estados do Acre, Amazonas, Espírito Santo e também o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Piauí e Roraima apresentaram tendência de queda em relação à dengue. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde informou que o pior já passou. Apesar disso, a população precisa ficar atenta para os cuidados.
Estamos vendo que o pico passou na maior parte dos estados que começaram antes. A gente tem o Nordeste ainda em crescimento, que a gente atingiu o pico, mas a curva ainda tem que descer. Então, a gente ainda tem aí algumas semanas, né, para essa queda que a gente vai acompanhar para entender se essa queda vai ser um pouco mais longa, se ela vai ser na mesma velocidade da subida. Os números da dengue. O Brasil registra hoje mais de 2.624.000 casos de dengue. 991 pessoas morreram vítima da doença e 1.483 óbitos ainda são investigados. Os dados são do Ministério da Saúde. E o Ministério da Justiça abriu processo administrativo disciplinar contra 10 servidores do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró por causa da fuga de 2 detentos em fevereiro deste ano. Vamos a Brasília conversar com a repórter Maria Ferreira, que tem mais informações. Boa noite, Maria. Até hoje, nós carecemos de maiores esclarecimentos, né? Porque faz quase 2 meses, esses fugitivos não foram encontrados, não foram recapturados e não se sabe exatamente como eles conseguiram deixar o presídio. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Segundo o Ministério da Justiça, o resultado da apuração sobre as responsabilidades dos servidores apontou que não há indícios de corrupção. No entanto, a Corregedoria-Geral da Secretaria de Políticas Penais, que é subordinada ao Ministério da Justiça, concluiu que houve falhas nos procedimentos carcerários de segurança. E aí, por isso, foram abertos processos administrativos disciplinares contra 10 servidores. Outros 17 servidores vão assinar termos de ajustamento de conduta em que eles se comprometem a uma série de procedimentos, entre eles passar por cursos de reciclagem. A Corregedoria ainda determinou a abertura de uma nova investigação para apurar mais sobre essa fuga do presídio de Mossoró, mas agora com um foco ali nos problemas estruturais do presídio. Como você disse, são quase 2 meses, hoje completam 49 dias da fuga dos 2 detentos do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró. E essa que foi a primeira desde a implantação do sistema de presídios federais lá em 2006. Eu lembro que Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça são integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. Amanda, Augusto. Obrigado, Maria. E o general Mauro César Lorena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teria usado uma agência brasileira no exterior para apoiar articulações golpistas aqui no Brasil. Imagens divulgadas pelo site UOL mostram um general que comandava a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, em Miami, visitando um acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Esse é o primeiro registro de um general em um acampamento bolsonarista, segundo a reportagem do UOL. O vídeo seria do dia 3 de dezembro de 2022. O general Cid circula pelo acampamento de Brasília com o diretor da Apex, Michael Rinelli. Cid e Rinelli ficaram no Brasil entre 26 de novembro e 11 de dezembro. De acordo com as investigações da Polícia Federal, o período coincide com as discussões da minuta golpista entre o então presidente Jair Bolsonaro e o alto escalão das Forças Armadas. O UOL também teve acesso a uma carta que um ex-funcionário da Apex, demitido esse mês, enviou à cúpula da agência. Ele relata que foi de conhecimento de gestores e alguns colaboradores que, no decorrer de 2022, o general Mauro Lorena Cid utilizou o escritório de Miami da Apex como base de articulação junto às lideranças militares nos movimentos antidemocráticos para evitar a posse do presidente Lula e destituição dos outros poderes. A reportagem destaca ainda que o general procurou a agência no início de 2023 com um pedido de ajuda para apagar os dados de seus aparelhos eletrônicos. O ex-funcionário afirma que os documentos poderiam envolver o general Cid em tratativas golpistas e que ele teria comparecido ao escritório da Apex em março de 2023 para a destruição de dados e arquivos no celular. Mauro Lorena Cid chefiou a Apex em Miami entre junho de 2019 e janeiro de 2023, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dois se conhecem desde a década de 70. Eles foram contemporâneos na Academia Militar das Agulhas Negras.
A agência afirmou que o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, tomou conhecimento de possíveis desvios de conduta na gestão do general Lorena Cid quando visitou o escritório em Miami no mês passado. A diretoria executiva da agência em Brasília determinou rigorosa apuração interna das informações. A Apex afirmou ainda que espera o resultado do procedimento para tomar as providências necessárias e aguarda a conclusão das investigações da Polícia Federal. A defesa de Lorena Cid informou que desconhece a denúncia e, por isso, não vai se manifestar. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou um recurso do deputado Nicolas Ferreira, do Partido Liberal de Minas Gerais, contra uma multa aplicada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O parlamentar foi condenado a pagar R$30 mil por propaganda irregular e por disseminar fake news durante as eleições de 2022. O deputado fez acusações sem provas contra o então candidato Lula. Fachin afirmou que o TSE julgou o caso com base na lei das eleições e em resoluções do tribunal e que não compete ao Supremo Tribunal Federal revisar as conclusões do TSE. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou contra o entendimento de que as Forças Armadas constituiriam um poder moderador, uma espécie de quarto poder. O STF julga a ação protocolada em 2020 pelo PDT para impedir que o artigo 142 da Constituição Federal seja utilizado para justificar o uso do Exército, Marinha e Aeronáutica para interferir no funcionamento das instituições democráticas. 6 dos 11 ministros já votaram contra essa tese. O julgamento no plenário virtual vai até a próxima segunda-feira. E a Justiça do Distrito Federal arquivou um processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro pedia indenização ao presidente Lula por declarações sobre móveis do Palácio da Alvorada. A ação começou após Lula culpar Bolsonaro pelo sumiço de mais de 200 móveis da residência oficial da presidência. No mês passado, o governo federal confirmou que localizou todos os itens que estavam guardados em depósitos. A juíza Gláucia Barbosa Riso mandou arquivar o caso sem julgamento. Ela considerou que a ação não poderia ser contra o presidente Lula, mas sim contra a União, uma vez que as declarações de Lula foram como presidente e não pessoais. O presidente Lula encaminhou ao Senado o nome de Alexandre Barreto para ser reconduzido ao cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. O presidente Lula encaminhou ao Senado o nome de Alexandre Barreto para ser reconduzido ao cargo de superintendente-geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Barreto foi indicado pelo presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas. O mandato de Alexandre Barreto termina na segunda semana de abril. Caso ele seja aprovado na sabatina do Senado, poderá continuar no cargo por mais 2 anos. O governo também indicou André Luiz Freire para o cargo de procurador-chefe da Procuradoria Federal junto ao CAD. As datas para as sabatinas no Senado ainda não foram marcadas. A Comissão de Anistia concedeu a primeira reparação coletiva pelos crimes cometidos durante a ditadura militar contra indígenas das etnias Krenak e Guirarocá, que na época foram perseguidos e obrigados a deixar suas terras. Os pedidos de reparação coletiva foram rejeitados pela comissão durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o Ministério Público recorreu. A nova decisão da comissão não gera nenhum ressarcimento financeiro, mas representa uma nova etapa na garantia de direitos desses indígenas, como o avanço no processo de demarcação de terras. Ao final da análise do caso Krenak, a presidente da comissão, Eneade Stutz, pediu desculpas de joelhos a Djanira Krenak, matriarca do povo originário. Eu quero pedir perdão por todo o sofrimento que o seu povo passou. Na verdade, eu não estou pedindo perdão pelo que aconteceu durante a ditadura. Eu estou pedindo perdão pela perseguição que nos últimos 524 anos o seu povo, assim como todos os demais povos originários, sofreram por conta da invasão que os não indígenas fizeram nessa terra, que é de vocês. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos reabriu o processo referente à morte do ex-deputado Rubens Paiva.
Ele foi sequestrado, torturado e assassinado durante a ditadura. O caso foi em 1971, no governo Médici, período mais cruel do regime militar. A morte de Rubens Paiva só foi confirmada décadas depois. A reabertura do caso tem caráter simbólico após completar nesta semana 60 anos do início da ditadura. A Justiça Estadual de São Paulo negou o pedido de prisão temporária a Fernando Sastre Filho, acusado de matar um motorista de aplicativo em um acidente de trânsito na zona leste de São Paulo. O jovem de 24 anos foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar, lesão corporal e fuga. Segundo o Tribunal de Justiça, não foram apresentados os requisitos necessários para a prisão preventiva. A defesa de Fernando classifica o caso como uma fatalidade e afirma que ele não fugiu do local do acidente, mas foi liberado pela Polícia Militar depois de temer um linchamento. A Polícia Militar confirmou que uma investigação interna está em andamento para apurar a conduta dos agentes que liberaram o acusado da cena do crime. Na zona norte do Rio de Janeiro, uma sargento do Corpo de Bombeiros foi baleada durante uma troca de tiros entre um policial militar e criminosos que tentavam fazer um assalto. O momento foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima foi atingida no peito e será operada. O estado dela é estável. Os assaltantes conseguiram fugir. A projeção de inflação para 2024 permaneceu estável em 3,75%, segundo o boletim Focus dessa semana, divulgado pelo Banco Central. A meta da inflação, definida pelo governo, é de 3% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, podendo chegar a 4,5% na banda superior. Já as estimativas do mercado financeiro para o Produto Interno Bruto, PIB, subiram para 1,89%. E a previsão para a taxa básica de juros, a Selic, continuou em 9% ao ano. O Banco Central realizou um leilão adicional de até 20 mil contratos de swap cambial, equivalente a 5 bilhões de reais. Essa é a primeira intervenção do banco no terceiro mandato de Lula. Em nota, o Banco Central disse que a medida visa a manutenção do funcionamento regular do mercado de câmbio. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender um pacto entre os três poderes para cumprir as metas fiscais, depois que trechos da medida provisória que suspendiu a desoneração da folha de municípios perderam a validade. Haddad defendeu que o Congresso aprove um projeto já encaminhado pelo governo que trata do mesmo tema e reduz a desoneração. Nós precisamos de um pacto nacional dos três poderes, uma harmonia entre os três poderes, para a gente chegar aos objetivos pretendidos na área econômica. Não vai ser um ministério ou um poder da República que vai resolver a herança herdada do governo anterior de absoluto desequilíbrio federativo e desequilíbrio fiscal. Após a repercussão envolvendo a desoneração da folha de municípios, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se pronunciou. Em entrevista coletiva, ele disse que a decisão de deixar caducar trechos da medida provisória enviada pelo governo não abala a relação com o Palácio do Planalto e que isso não representa uma afronta ao Executivo. As chuvas continuam provocando estragos em vários estados do Nordeste e o rompimento de uma barragem isolou comunidades no Piauí. O rompimento parcial da barragem da Ingazeira, no município de Massapê, no interior do Piauí, deixou 4 comunidades isoladas e afetou 150 famílias. As férias escolares foram adiantadas na cidade porque os estudantes não têm como chegar às escolas. Segundo a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 10 açudes atingiram a capacidade máxima. No Rio Grande do Norte, 10 cidades ficaram sem abastecimento de água por conta dos estragos provocados pelo temporal. Uma ponte desabou próximo à cidade de Lages. Dezenas de pessoas ficaram ilhadas e foram resgatadas. Em Pernambuco, o grande volume de chuvas deixou ruas alagadas em Garanhuns, no agreste do estado. Em Santa Cruz do Capibaribe, os bombeiros localizaram o corpo de uma mulher que estava dentro de um carro que foi levado pela correnteza.
A previsão é de mais chuva forte no Nordeste até o final da semana. Pois é, isso que a gente vai saber agora com o Igor Silveira, que traz a previsão para a gente, né, Igor? A chuva continua, então, no Nordeste e no Norte do país. Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Sim, a chuva continua em todo o Nordeste até o final da semana por causa da zona de convergência intertropical que facilita a entrada de umidade para toda a região. A mesma coisa acontece, olha, na região norte. Chove forte por lá a qualquer hora do dia, só que essa chuva é mais volumosa no norte de Manaus. Agora, a chuva que caiu hoje em Belo Horizonte deixou ruas alagadas, viu? A região mais afetada foi a Zona Sul. A mesma coisa aconteceu no interior de Minas. Olha, choveu tanto que um caminhão foi arrastado e outro foi tombado, mas ninguém se feriu. Amanhã, no Sudeste, o tempo fica abafado e tem previsão de mais chuva também, viu? A máxima pode chegar aos 32 graus no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, 31 graus com previsão de chuva forte nessas regiões que eu acabei de comentar, e 33 graus em Vitória, no Espírito Santo. Em São Paulo, tempo abafado, o sol aparece entre as nuvens e os termômetros registram 30 graus amanhã, 31 na quinta-feira e 32 graus na sexta-feira. No sul do país, ainda chove em áreas do sul do Rio Grande do Sul. No Paraná e em Santa Catarina, o sol aparece, mas não esquenta tanto. Agora, falando das temperaturas, os termômetros ainda ficam acima dos 30 graus em grande parte do país. Olha só, 33 graus em Cuiabá e também em Manaus, viu? Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado. Obrigada, Igor. Agora vamos ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que acompanha a cerimônia de filiação da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Oi, Tony, boa noite. Como é que está a cerimônia por aí? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. A cerimônia aqui no Circo Voador, na Lapa, centro do Rio de Janeiro, já começou. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, discursou ainda há pouco. O presidente Lula, que veio acompanhado da primeira-dama, Janja, começou a discursar ainda há pouco, vai prosseguir aqui com o discurso. Vou até mostrar para vocês o palco aqui com a ministra Aniele Franco. A Janja está falando nesse momento. Também comparece aqui a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, lideranças locais do PT aqui no Rio de Janeiro. E a ficha de filiação da Aniele Franco acabou de ser assinada pelo presidente Lula e pela Gleisi Hoffmann. A Aniele é jornalista, educadora, ativista, atleta e irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Segundo a ministra, a decisão de se filiar já estava tomada desde que ela passou a integrar o governo. Mas primeiro foi preciso conversar com as diferentes frentes que compõem o partido e depois marcar uma data que coincidisse com as agendas de Lula, Janja e Gleisi. Essa filiação, Augusto e Amanda, permite que a Aniele seja indicada pelo PT para ser a vice-prefeita na chapa de Eduardo Paes, do PSD, que é aliado de Lula e tenta a reeleição. O PT negocia essa indicação, mas encontra concorrência dentro do próprio partido de Paes, que tem setores que preferem uma chapa pura e também de outros partidos que já procuraram o prefeito para tentar uma composição. Esse evento de hoje faz parte de uma agenda do presidente Lula aqui do Rio. Hoje, Lula inaugurou as novas instalações do Instituto de Matemática e participou do anúncio de início das obras do Porto de Niterói. A repórter Natália Fonseca acompanhou as agendas. Vamos ver na reportagem. A cerimônia celebrou o início do primeiro período do bacharelado em Matemática, da Tecnologia e Inovação, que será a primeira graduação oferecida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Fundado há 70 anos, o INPA é reconhecido internacionalmente. O presidente compareceu à cerimônia e defendeu investimentos na educação como forma de combater o negacionismo e afastar os jovens do crime. Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado na história do Brasil. Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, de mentira, de ódio, de fake news como a gente vive hoje. Então, se a gente não investir na educação, a gente está dando de graça para os negacionistas, para o crime organizado, sabe, os nossos jovens.
Com duração de 4 anos, a faculdade será gratuita e vai disponibilizar alojamento estudantil para receber alunos de todo o país. O curso dará ênfase à matemática, ciências da computação, ciências de dados e física. O programa é uma parceria entre o governo federal e a Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes surpreendeu ao ler um discurso feito por inteligência artificial para exemplificar a importância da tecnologia. A ciência nos permite entender o mundo ao nosso redor, desde os menores quarks até as vastas galáxias, abrindo caminho para inovações que podem solucionar desafios globais como mudanças climáticas, saúde e segurança alimentar. Esse discurso que eu acabei de ler, esse trecho, eu acabei de fazer entrando aqui no INPA, dentro do meu carro, pedi que o ChatGPT da inteligência artificial preparasse um discurso para mim, para eu ler diante do presidente da República, sobre o tema de STEAM e a importância dessas disciplinas para o desenvolvimento de países e para o desenvolvimento de cidades. Portanto, agradeço a inteligência artificial e não a minha inteligência, essa parte do discurso que eu acabei de ler. À tarde, Lula participou do lançamento das obras de dragagem do Canal de São Lourenço, no município de Niterói, para ampliar o acesso de embarcações ao porto. O que vocês tenham certeza é que a gente vai recuperar a indústria naval brasileira. Significa que a gente vai trazer um produto mais barato, mas o povo aqui está desempregado e não vai poder comprar um produto que vai vir para cá. Por isso, é necessário gerar emprego nesse país, porque o emprego gera renda, a renda gera consumo e o consumo gera desenvolvimento. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse nesta terça-feira que a maior homenagem que se pode fazer aos veteranos da Guerra das Malvinas é defender a reivindicação de soberania da Argentina sobre as ilhas. O discurso foi feito durante a cerimônia para lembrar os 42 anos do confronto entre a Argentina e o Reino Unido. Esse foi o primeiro tributo aos veteranos da guerra durante o governo Milei. Na Grande Belo Horizonte, policiais do meio ambiente e bombeiros atenderam uma ocorrência inusitada. Assustados, segurança de um condomínio acionou os militares para capturar um jacaré com cerca de 1 metro de comprimento que estava, vejam só, no jardim de uma casa. O condomínio todo foi mobilizado e, durante o resgate, os agentes perceberam que, na verdade, o animal era de plástico, mas parecia real. O jacaré fake foi feito por um morador que é biólogo. Ele disse que alertou os vizinhos e funcionários, mas o vigilante que estava de plantão era um substituto e, por isso, não foi informado. Parece de verdade mesmo. Parece de verdade. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você. Muito obrigada. Amanhã nos encontramos a partir das 7h15. Boa noite, até lá.